A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Estou passando aqui para deixar uma palavra para a sua vida e hoje nós vamos falar de uma coisa que atrapalha muito a nossa vida. Depende muito de nós, depende muito de como estamos caminhando, depende muito de como as decisões que a gente toma, depende muito de coisa, porque diz respeito a nós. A Bíblia diz que o importante é o início, o fim das coisas, e não o início, não o começo, mas sim o fim. E eu tenho um exemplo no Antigo Testamento que retrata muito bem essa condição de que o importante é começar, o importante é saber como vai terminar. Porque começar bem, a gente começa bem um negócio, quem está investindo começa bem, quem está tomou uma decisão de um novo trabalho começa bem, mas daqui a pouco acontecem algumas coisas que no final muda tudo, muda toda a história. Já não tem mais aquele amor, já não tem mais aquela vontade, já não tem mais aquele gosto pela situação. Muitas vezes é um casamento começa muito bem, aquela festa, aquela felicidade, mas no decorrer da caminhada de casamento, que não é fácil, né? Aí as coisas se desandam. Então, isso diz respeito à nossa vida, num âmbito geral. Isso é com relação a não só a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida, seja na escola, no trabalho. Eu quero mudar de escola, aí vai e muda, acho que aquela escola que ele tava, que a pessoa estava não era boa, aí vai mudar, e chega lá não era aquilo que estava querendo. A gente tem sempre a mania de achar que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. A gente tem sempre a mania de achar que acontecem as coisas melhores para os outros do que para a gente. E tem uma história no Antigo Testamento onde a pessoa, ela no começo ela teve tudo isso. Ela se agarrou em Deus, ela buscou o Senhor. No meio da caminhada, Deus fortaleceu, mas no final foi ruim. Mas eu quero contar essa história. Eu quero falar desse personagem da Bíblia e eu gosto muito de usá-lo como exemplo, porque isso aplica para a nossa vida hoje. Nós temos que olhar para a Bíblia e o Antigo Testamento, o Novo Testamento, e como nós vamos aplicar aquilo que estamos lendo na nossa vida. Nós temos que ser praticantes da palavra. Então, o que aquilo ali Deus está querendo me ensinar? Amém? Vou ler a passagem desse personagem. Se encontra lá em 2 Crônicas, capítulo 14, 15 e 16. Isso aí. 14, 15 e 16. Tá ok? Em 1 Reis também tem a história dele, mas eu quero pegar aqui em 2 Crônicas, que fica melhor o entendimento. Você me acompanha? Eu vou ler numa versão NVI, mas eu gosto mais da versão normal mesmo que a gente usa, mas para que você tenha um entendimento melhor do que eu estou querendo dizer, eu vou ler 4 versículos para você entender e a gente vai contextualizar aqui, tá ok? Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes. Despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecessem à lei e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras
e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Maravilha, né? Que maravilha! Nós, quando aceitamos a Cristo, nós, quando aceitamos a Jesus, uma das coisas que nós temos logo de ânimo, de coragem de fazer, é limpar, porque a gente passa por uma libertação espiritual, a gente passa por isso, né? Então, tem gente que precisa de ser um negócio muito mais profundo, dependendo de onde venha. Então, assim, a gente, quando está no primeiro amor, a gente está disposto a usar muita coisa. Ele fez uma limpeza espiritual em todo o reino, porque o seu pai, o Abias, quando ele morreu, que o Asa assumiu o trono, Abias era um rei que não andava segundo a vontade de Deus, ele era contrário, ele fez muitas coisas que Deus não se agradava. E eu não sei o porquê te dizer, mas imagino eu que tinha alguém na família que era servo do Senhor, porque Asa pegou esse exemplo e resolveu servir a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos em lugares que a gente mora, que a gente está ali, e a gente não vê nenhum tipo de exemplo bom, mas de repente tem alguém sim, tem alguém que você vai olhar e falar assim, poxa, aquela pessoa ali é diferente, poxa, aquele parente lá é diferente. O crente, ele é diferente, ele tem um brilho diferente. Então alguém influenciou essa criança, alguém influenciou essa pessoa, influenciou para o bem. Porque ele retirou tudo, ele fez uma limpeza espiritual, e nós precisamos fazer limpeza espiritual na nossa vida. Nós precisamos entender que isso é uma necessidade. Eu que vim da macumba, do espiritismo, eu passei por uma situação de libertação um pouco mais séria, porque eu me envolvi em coisas que não deveria ter envolvido, fiz alianças sem saber, mas só que o inimigo não quer saber disso, ele vai usar daquela artimanha ali para te acusar, para falar que ele tem legalidade na tua vida, enfim, uma série de coisas. Então é necessário quebrar todo tipo de altar que nós possamos ter, cortar tudo, queimar tudo, destruir tudo, acabar com tudo, para que você comece a caminhar com Deus, e Deus vai se agradando das decisões que você vai tomando, porque Deus se agradou tanto dele, que a terra esteve em paz durante 10 anos, durante um tempo, e naquela época era difícil ter paz, porque os povos viviam em guerras, e você ter paz em meio a guerras, isso é para quem serve a Deus. Quantas pessoas estão nas ruas, quantas pessoas você conhece que estão passando por momentos difíceis na sua vida agora, e você está ali em paz. A paz de Deus está na tua vida, e a pessoa fica até de boca aberta. Como pode isso? Porque nós temos um Deus. Nós estamos em paz em meio a guerras. Nós estamos em paz em meio ao mundo que está caótico. Mas nós temos a paz de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, Deus se agradou tanto dele, que além de ter dado a paz a ele, quando Eutípe, um rei, ele se levantou contra ele, o Zera se levantou, o Eutípe, se levantou contra ele, contra um exército de mais de 1 milhão de soldados, e mais de 300 carros, e Asa tinha um exército de 500, 800 mil, era um exército menor. Então ele foi e buscou o Senhor, clamou ao Senhor, pediu a Deus que Deus entrasse com providência na vida dele, porque Deus não deixasse que o homem prevalecesse, e Deus deu essa grande vitória a ele.
Irmãos, às vezes nós vemos situações difíceis, estamos enfrentando situações que a gente não gostaria de enfrentar e de atravessar. Mas se nós buscarmos a presença de Deus, se nós buscarmos a face do Senhor, pode ter certeza que Deus ele vai entrar com providência e vai te dar força para enfrentar aquela situação adversa. Nós precisamos, nós começamos bem, vamos caminhando bem, vamos pedindo a Deus, vamos tendo fé. Aí chegou, Deus deu uma grande vitória a ele nessa situação. Como Deus nos dá grandes vitórias. Ele teve um começo maravilhoso. Aí aqui no capítulo 15, já é o meio da história. No capítulo 15 veio o Espírito do Senhor sobre Azarias. Azarias era um profeta de Deus, e ali fortaleceu mais ainda ele, falou que se ele continuasse a buscar a Deus, Deus estaria com ele, se ele ouvisse a voz do Senhor, Deus continuaria abençoando ele. Deus fortaleceu ele mais ainda. Quantas vezes a gente está num deserto e vem aquela palavra que é refrigério. Quem sabe essa palavra hoje é um refrigério para você? Quem sabe essa palavra hoje é uma estalagem num deserto? Quem sabe? Porque Deus foi dar força, Ele dá. E quantas vezes na minha caminhada cristã eu achava que estava tudo perdido, Deus veio e mostrou que não estava. Que Ele continuava comigo, que bastava eu continuar fazendo o que eu estava fazendo, buscar a face dele, depender mais e mais dele, porque nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor, aleluia, glória a Deus por isso, glória a Deus. Então Azarias se levantou, filho de Obed, falou com ele para se animar, tal. Eles se animaram tanto, ele se animou tanto, que eles fizeram um compromisso. Aquele que não obedecesse a Deus, eles iriam morrer se não obedecessem aos mandamentos do Senhor, aos princípios do Senhor. Porque isso aqui, irmãos, é o nosso princípio. São princípios que tem na Bíblia que nós temos que obedecer. Regras, direções, que nós temos que obedecer a palavra de Deus. Nós temos que caminhar segundo a palavra do Senhor. Então ele se animou tanto que Deus deu essa força a ele, que foi até capaz de tirar a sua mãe ou a avó. Depois ele tirou ela do reino. Ele tirou, porque ela tinha mandado construir um poste ídolo. Ele destruiu o poste e tirou ela do reinado. Ele teve tanta coragem, porque Deus animou ele de tal maneira que ele teve essa coragem de fazer isso. Ele teve essa coragem. E quantas vezes nós, por causa de parentes, por causa de pessoas próximas, que são parentes, no caso aqui era parente dele, por causa de parente, para não perder a amizade do parente ou alguma coisa assim, a gente se sujeita a algumas situações. Nós não temos que se sujeitar, nós não temos que aceitar. Às vezes nós somos obrigados, porque não é uma decisão fácil de ser tomada. Não é uma decisão fácil você confrontar o pecado. Quando você confronta o pecado, a pessoa fica com raiva de você. Ela fica com raiva. Entendeu? Mas ele aqui teve a coragem de fazer. Eu lembrei de uma situação que uma vez eu vivi, que meu sobrinho pediu para morar comigo, e ele fumava maconha. E eu falei com ele, olha, eu não vou aceitar isso na minha casa. Você quer fazer as suas coisas, você até faça, mas aqui em casa não.
Eu acho que isso não é o bom para você, pelas experiências de vida que eu tenho. Esse caminho não é o caminho certo, é um caminho errado, mas se você quiser seguir esse caminho aí, aqui em casa não. Foi, ficou, então, beleza, tio. Ele precisava de uma ajuda, foi e começou a morar lá em casa. Aí a primeira vez minha esposa foi e pegou cigarro de maconha, ele fumando. Aí eu fui, conversei com ele e falei assim, ó, se acontecer de novo, eu vou te mandar embora. Pois aconteceu de novo, irmãos. E eu tive que conversar com a mãe dele, com a minha mãe. Na época, minha mãe ainda era viva. Foi muito difícil, mas aí ele foi para casa da minha mãe, na época. Irmãos, tem situações que é difícil demais. Ainda mais quando se trata de parente, ainda mais quando se trata de filho, sobrinhos, parentes. É uma situação difícil, mas nós temos que agradar o nosso Deus em primeiro lugar. Deus é acima de tudo. Acima de tudo. É Deus em primeiro lugar. Ok? Aqui, aí já estou caminhando para o final. Aí aqui ele vai para o último parte da vida dele, a Bíblia contando a história dele, no capítulo 16, no 36º, no ano 36º do reinado de Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá. Bom, aqui nessa situação, Baasa, que era o rei vizinho a Judá e de Israel, se levantou e edificou Ramá, porque era uma cidade de Judá. E ele ali em Ramá, ele proibia quem entrava, ele não deixava entrar nem sair. Ele sitiou a cidade de Judá. Asa deu um jeito de mandar alguém, e olha só o que ele fez. Ele tirou todo o ouro da casa do Senhor, e mais o ouro dele, levou até um rei para fazer uma aliança, o rei da Síria, para fazer uma aliança. Eu esqueci o nome do rei, está aqui, Ben-Hadad, rei da Síria. Não é a Síria, é Síria. Ben-Hadad, ele foi fazer uma aliança política. E aí Ben-Hadad aceitou todo o dinheiro, todo o ouro que ele tinha mandado, toda a riqueza. Foi lá e ganhou de Baasa. Ele foi lá, pegou os despojos daquela situação, e ele achou, Asa, que estava resolvido. Mas aí Deus foi e levantou um outro profeta agora para falar com ele assim: como que você pôde fazer uma situação dessa? Como que você pôde fazer isso? Porque eu não tinha te ajudado da outra vez, pois agora o exército da Síria, que é um exército grande, escapou das suas mãos, porque você cometeu loucura de procurar o homem. Você tinha que ter procurado a Deus, você tinha que ter me procurado, você tinha que ter buscado o Senhor. Nessa situação, nesse ato, você cometeu loucura. Quantas vezes acontece com a gente, irmãos, que no decorrer da caminhada cristã, nós nos julgamos maduros, nós nos julgamos conhecedores de tudo e de toda a situação. Achamos que sabemos já. Não, pela minha experiência espiritual, a situação é assim, assim, assim. Não, irmãos, nós sempre dependeremos de Deus. Por mais e mais anos que nós caminhemos, nós sempre vamos depender de Deus. Sempre. Isso é certo. Não adianta eu falar que eu sei disso ou daquilo que eu não sei. O amanhã pertence a Deus. O porquê que uma pessoa está passando por prova, não sei, pertence a Deus.
E um detalhe é, eu imagino que já teve uma situação dessa de eu falar assim, poxa, parece que eu estou sozinho, caminhando sozinho, ninguém me ajuda, ninguém faz isso, mas era Deus me ensinando, porque eu era uma pessoa soberba e precisava aprender. Então tem situações na nossa vida que nós vamos precisar aprender, não tem jeito. E aí, Asa, ele sofreu de uma doença nos pés muito grave. E ele procurou os médicos, em vez de mais uma vez procurar o Senhor, ele procurou o médico. Ele não buscou a Deus. Ele foi atrás do homem de novo. Final da história do rei Asa é triste porque ele morreu. E eu não posso te afirmar que ele foi salvo. Eu não tenho, a Bíblia não diz, só fala que ele foi enterrado na cidade dos reis. Mas eu quero pegar essa história para nossa vida, porque talvez você está num estágio na sua vida achando que está tudo acabado, e não está. Achando que porque você tomou decisões que não era para tomar, que agora você se arrepende do que você fez, e agora não tem mais jeito. Tem jeito sim. Não faça como esse rei. Da mesma maneira que você confiava em Deus no início da sua caminhada, continue confiando, continue crendo, continue acreditando, continue deixando Deus agir na sua vida e através dela. Continue deixando que essas coisas aconteçam, para que você não venha sucumbir como Asa. Quantos e quantos desviados, porque ele desviou tanto que ele botou o vidente que foi chamar a atenção dele, botou ele preso e ele oprimiu o povo. Ele oprimiu alguns do povo de Judá, um povo que estava junto com ele. Porque a pessoa, quando está desviada, ela faz besteira, ela faz loucura, bebe, fuma, volta a fazer o que fazia. E às vezes é até pior. Não faça isso. Tem jeito. Tem jeito. O casamento tem jeito, os filhos tem jeito no trabalho, tem jeito na escola, tem jeito na igreja. É só nós obedecermos ao Senhor, porque lá em Eclesiastes 7:8, deixa eu pegar aqui, Eclesiastes 7:8, cadê? Eclesiastes 7:8. Não, esqueci onde está. Acho que não é Eclesiastes 7:8, não. Eu queria ver o versículo para falar com você. É para cada hora aí que eu olhar. Eu queria ler o versículo para falar com você, que nesse versículo que fala que o importante não é o início das coisas, mas o final, ela fala também que nós precisamos ser pacientes. Porque às vezes nós estamos entrando, fazendo algumas coisas, e ontem eu até dei uma palavra com relação a isso, que nós temos que ser pacientes na tribulação, e nós temos que ter paciência diante de situações adversas e pedir a Deus sabedoria para conduzir aquela situação da melhor maneira possível. Então que essa palavra hoje, ela possa ser uma palavra rema na sua vida, que ela venha te dar força e ânimo de saber que Deus está contigo em todos os momentos da sua vida. Deus nunca vai te abandonar, nunca vai te desamparar. Ele está contigo em todos os momentos. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, entre no meu canal e se inscreva, divulgue ele, me ajude nessa caminhada, me ajude. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram é @PRCarlosEduardo, o número 1. Tem que botar o 1zinho lá na frente.
ok? Fica até engraçado, né? Carlos Eduardo 1. É isso aí, é o número 1. Desse jeito. Me acompanhe nas redes sociais, tá bom? As palavras agora são um pouco mais extensas porque Deus me direcionou a isso. Então não são mais palavras de 5 minutos, eu precisava falar mais. E eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Que o tempo que você parou para ouvir essa mensagem, ela vai ser recompensada. Ele vai ser recompensado por esse tempo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar. Esqueci de orar. Vamos orar. Pai querido e amado Deus, eu quero neste momento colocar esta vida em tuas mãos. Pedir ao Senhor, meu Deus, que venha abençoar. Que, Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria para que a gente continue como a gente começou no bom começo, se dedicando. Que nunca falte o primeiro amor na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, entre com providência, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado, em nome de Jesus. Assim eu oro e abençoando a cada um que me ouve agora. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e um beijo no seu coração.